Você não pode ficar cada dia mais fraco. Você fica fraco se você quiser, porque você tem acesso a Deus todos os dias, em todos os lugares, qualquer hora do dia. Fica fraco quem quer. A culpa da sua fraqueza, você que está fraco, é sua, não é de ninguém. Porque você tem acesso a Deus. Aonde você abrir a boca com sinceridade, Deus te ouve, qualquer hora, em qualquer lugar. Paulo ensina nós nos fortalecermos na força e no poder de Deus. Eu não sei o quanto você está buscando, mas nunca é muito buscar Deus. Busque cada vez mais, medite cada vez mais, se envolva com as coisas de Deus cada vez mais. Existe uma guerra espiritual. É muito difícil uma pessoa se entregar a Jesus e ir firme até o último dia da vida dela. Muitos começaram nessa caminhada e não conseguiram chegar lá no final. O número de afastados, o número de pessoas que perderam essa guerra para o diabo só aumenta. Você sabia disso? Muitas pessoas não vigiaram nessa luta espiritual contra o diabo. O diabo tem o reino dele bem organizado, tem as hierarquias também. Ele tem os seus subordinados que trabalham para você perder a sua salvação. Por exemplo, ele trabalha para que você não entregue a vida a Jesus. Tem gente que até hoje na igreja não se entregou 100%. Sabia disso? Você sabia que tem gente que até hoje na igreja ela dorme na hora da pregação? O diabo coloca sono dela só na hora da pregação? Você sabia que tem gente que quando acaba o culto não tem nada do que foi falado na mente dela? Porque ela não presta atenção na palavra. Você sabia que tem gente que vem para a igreja a vida inteira só em função de mudar alguém e ela nunca muda, nunca é transformada? Porque o diabo cega o entendimento para que o tempo passe e ela morra desse jeito, ou Jesus volte e ela fique. Ele tem interesse que ela fique nessa situação, enganada dentro da igreja. Agora tem pessoas que já entregaram a vida ao Senhor Jesus. Bispo, e como é que o diabo luta contra elas? Luta para esfriar, para sujar o coração com malícia, luta para você cair na tentação, luta para que de alguma maneira você volte para as garras dele. Há uma luta, não contra pessoas, mas ele usa pessoas. Por isso você tem que ter cuidado com quem você ouve, com quem você anda. Por isso que a Bíblia ensina nós não sentarmos na roda de quê? De escarnecedores. Quanto mais você proteger a sua fé, melhor. Por exemplo, tinha um senhor que ele entregou a vida para Jesus, se batizou, estava firme na igreja, e ele era alcoólatra, e ele começou a esfriar na fé e começou a voltar a frequentar o bar que os amigos dele frequentavam. E a mulher dele nos procurou dizendo: olha, bicho, eu estou preocupado porque o meu marido, ele estava direitinho na igreja, tinha largado a bebida, tinha largado tudo, e agora ele voltou, e quando eu vou chamar a atenção dele, ele fala: não, minha filha, você está vendo coisas, eu estou lá, mas não estou bebendo. E depois ela voltou e falou: bispo, ele voltou de novo, pior do que antes. Por quê? Porque ele não vigiou. Aquilo não era ambiente para ele estar. Era para ele estar ali? Não, se ele viu que foi naquilo que o diabo pegou, era para ele estar o quê? Vigiando naquilo ali. Você tem que ter cuidado, porque o diabo te conhece. Você não é um estranho para o diabo. Ele te estuda, ele te conhece, ele sabe coisas de você que muita gente não sabe. Ele sabe do seu gosto, da sua fraqueza, ele sabe como trabalhar. Então Paulo deu esse entendimento, essa explicação sobre a nossa luta espiritual, para não perdermos para o diabo nessa batalha, porque a luta é grande e é todo dia uma luta. Vira e mexe, o diabo acerta um, vira e mexe, o diabo pega um de volta, vira e mexe, o diabo derruba um, e eu não quero ser o próximo. Por isso que eu tenho vigiado, e aconselho você também a vigiar. Aí Paulo disse: olha, se fortaleça
Procure ter toda a armadura de Deus, toda a armadura.